Ouvintes, ouvintas e ouvintos, esse é mais um Maiara Responde, ó. Esse é especial pros ouvintes da Band News FM. Você conhece esta voz? Ai, Maiara, tô tão feliz de estar aqui com vocês e com os ouvintes da Band News FM. Olha, Jaqueline Della Buona, nossa voz padrão, que demais! Minha conterrânea, e a gente é paranaense. bem louca, né? A gente é louca. Nem começando, a gente já tá, Tá aqui assim? mostrando quão louca a gente é. A gente é. Coisa de paranaense? Não sei, o povo diz que curitibano é super contido, É verdade. distante, mais frio. Eu sou curitibana, né? É. Mas eu até escutava muito isso quando eu mudei pra cá. Mas é o que eu brinquei, né, com você. Todo mundo lá em casa me tratava tão bem. Como assim que curitibano é frio? Eu não sei do que vocês estão falando. Mas agora já são, quer ver? 28 anos de São Paulo. 28. Então eu já sou até quase mais paulistana do que curitibana. Os curitibanos agora vão me matar. É verdade. Mas é porque eu vivo aqui, a minha vida toda eu construí aqui. Meu trabalho profissional, meu marido, minha filha nasceu aqui. Então a gente acaba construindo a vida da gente aqui. E é aqui que eu chamo de casa, né, hoje. E você veio fazer o que aqui? O que você veio fazer aqui? Eu era bem louca. Eu me mudei para São Paulo para trabalhar como modelo. Porque eu sempre fui grande. Linda, eu não achava, magra, sua chique, conta, rica. Meu Deus, que mulher maravilhosa. Eu não venho mais dar entrevista pra gente que só elogia. Fico sem jeito. Mas é que eu te amo já, meu Deus. Também te amo, amor. E aí, eu sempre fui muito grandona. E eu não jogava basquete. Eu jogava vôlei, mas eu também tocava piano. E aí o que acontece? Eu vivia com o dedo machucado. Eu ia pra aula de piano e minha professora de piano queria morrer. Ela falava, Jaqueline, você não pode machucar suas mãos porque você não tem como tocar piano. Então você tem que optar. Ou você vai estudar piano ou você vai jogar vôlei. As duas coisas são incompatíveis. Tipo, não nenhum dos dois, né? E eu gostava de tocar piano, mas era uma coisa pro meu prazer. E grandona que era, com isso eu não encontrei muito destino pra minha altura. Quando eu tinha uns 16 anos, minha mãe falou, eu vou te pagar um curso de modelo pra você aprender a andar. Porque eu tinha um namoradinho na época, e aquela coisa, você começa a namorar e se afasta das amigas, então eu não tinha muito mais função. Minha mãe me viu ali meio borocochô no cantinho e falou, olha, vou te pagar um curso de modelo pra você aprender a andar, pra você ter boas maneiras e tal. E eu fui, e aí eu peguei gosto na coisa, né? Que legal. Que aí eu não só queria aprender essas coisas, como trabalhar com isso. E ali eu comecei a trabalhar em Curitiba, no mercado que era muito mais restrito do que São Paulo. Então ali eu tomei contato com algumas pessoas que eram de São Paulo, colhi algumas informações, endereços e tal, e vim pra cá sem ter nenhuma conexão com a agência. Eu vim meio na cara e a coragem. Então eu fiquei em Curitiba trabalhando 1 ano e pouco, 2 anos, eu pegava o dinheirinho, punha na poupança, porque aí eu sabia que vir para São Paulo era uma coisa que os meus pais não me apoiavam e não gostariam que eu viesse. Não é que não me apoiavam, que aquilo ia de alguma maneira entristecê-los e tal. Eles queriam que eu ficasse perto. O meu planejamento era que ao longo de 1 mês eu ia em todos aqueles endereços de pessoas daqui de São Paulo e de agências que eu tinha angariado ao longo desse período, e eu ia bater de porta em porta e alguma coisa havia de acontecer. Se não acontecesse, é porque não era pra ser. E aí eu vim, fiquei esse primeiro mês, é óbvio que essas pessoas não serviram pra nada. Eu tinha um book que eu tinha feito na época que as pessoas olhava é ótimo, né? Tipo, fazer assim. É muito normal, então, né? você volta, não estamos precisando de ninguém assim com esse perfil. Mas só tomei não na cara. Sério? Caramba! Isso eu já tava numa pensão na Praça da Árvore. Aí eu chorava de dia e de noite eu ia bater nas agências pra ver se enrolava alguma coisinha. Aí eu já tava quase voltando pra Curitiba, arrastando, sabe, corrente, quando eu cruzei um conhecido na rua. Eu não tava com book, eu não tava com nada. Ele virou pra mim e disse, e aí, já que tá trabalhando? Não, foi lá na ferida e cutucou. Não, tô voltando pra Curitiba. Mas por quê? Eu falei, porque um me manda cortar o cabelo. Eu tinha um cabelo preto na asa da graúna, até aqui assim, ó. Um me manda cortar o cabelo, outro manda pintar de loiro, um diz que eu estou muito gordo, outro fala que eu estou muito magra, eu sou muito alta, eu sou muito baixa. Então não nada certo. Aí ele disse, não, vou te levar no cabeleireiro, amigo meu. Me levou no tal do cabeleireiro, isso assim, corte seco, próxima cena. Sim. Então eu no cabeleireiro, que era meio o cabeleireiro das estrelas da época. Ai, você é maravilhosa, esse cabelo é ótimo, tudo lindo, blá blá blá, vou te mandar pra um amigo meu. Cadê seu book? Não tenho book, não trouxe book, mesmo que eu tivesse, você não ia gostar. Você ia olhar assim. E aí, resumo da ópera. Ele me mandou pro J.R. Duran. Uau. Eu falei,
Oi? Você tá querendo que eu ligo lá pra falar pro JR Duran que é pra ele fazer meu booking? É isso mesmo que você quer? Nem a agência não quis olhar na minha cara. Ele falou, não, mas espera aí que eu vou ligar então. Ele vai te ajudar. Ligou. A Beth, na época, que era casada com o Duran e que era meio a agente dele, organizadora do estúdio e tal, falou, olha, vem pra cá, manda a menina pra cá pro Duran ver que cara ela tem. Porque ele super recomendou, a mulher é alta, passarela, blá, 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 chegou do sul. Eu não tinha ideia do que era a casa, a rua da esquina de onde Imagina eu tava. lá, ele tá no mesmo lugar ainda? Não, isso foi há muitos anos. Isso era, o estúdio dele era na Nova Cidade, ainda, ali tá. na Vila Olímpia. Uhum. E aí, eu sei que esse menino de Curitiba conhecia melhor que eu. Ele falou, olha, ela disse pra você ir pra lá agora porque ele tá saindo pra viajar. E você tem que estar lá antes do aeroporto. Não tinha Uber? Onde não que tinha... é? Ah, Rua Nova Cidade. Eu falei... O amigo falou, a gente pega um ônibus. E o salão em questão ficava ali na Cidade Jardim. Um dia eu vou contar isso, porque essa experiência pra mim remonta aquelas coisas que você fala, ah, não é pra ser. Mas de repente, é pra ser. Você só precisa dar um passinho a mais. Isso é muito legal. Sabe aquele esforçozinho a mais? E aí hoje, quando eu rememoro isso, sabe, essa certeza vem tão... Tem a mão de Deus em todas as coisas, a gente não tá em lugar a troco de nada, isso é certeza. Mas foi curioso porque eu saí do salão sem saber que ônibus tinha que pegar, a gente tinha 15 minutos para chegar lá, na época era uma Kombi, tinha Kombi ainda, saiu uma Kombi de um estacionamento do prédio da Dacom. A gente bateu no vidro do moço, falei, moço, nesse ponto de ônibus, passa ônibus pra rua, como é que eu faço pra chegar na Rua Nova Cidade? Ele falou, vocês estão indo pro estúdio do Duran? Falei, sim. Caramba! Ele falou, sobe aí que eu tô indo pra lá. Já trabalhando como modelo, eu descobri que eu gostava de falar. E que eu sempre, assim, tive uns timings, assim, de falar umas coisas que as pessoas dizem, ah, isso é muito engraçado, já que E eu brincava muito falando caipira e tal. E aí tinha umas produtoras de casting que, na moda, a coisa se dividia entre modelo de passarela, modelo publicitário e modelo que fala. Modelo que fala. Você não é atriz, né? Você só fala. Modelo que fala, porque tem uns que não falam. Então aí o modelo que fala pode estar apta a fazer testes para comercial. Então eu ia e fazia os comerciais mais diversos. E aí eu subi um patamar, me colocaram uma possibilidade de falar. E aí eu comecei com essa coisa de fazer teste aqui e ali. O primeiro era que eram umas mulheres super elegantes, que era até dirigido pelo Fernando Meirelles, da O2, onde as mulheres aquela mesa superposta e tal, e daqui a pouco eu abria a boca e falava, você aplica um tantinho por mês? E era um super caipirês que saía. E aí, esse foi o meu primeiro filme, o primeiro comercial falado. E a partir disso desenvolveu em mim uma vontade de fazer cursos de interpretação para entender. Aí eu fui buscar como é que eu podia aprender. Aí eu fiz workshop com o Zé Posse, fiz Cristina Mutarelli, fui fazendo diversos cursos para ir trazendo conhecimento. E aí eu fiz essa transição, digamos até que de uma forma suave, da moda para a TV. E ali é que começou, eu acho, o meu casamento de fato com a Band News FM. Porque a Band News surgiu em 2005, né? Foi, no ano seguinte. Aí um dos diretores, o Marcelo D'Angelo, me escutava frequentemente no programa, me chamou para uma reunião e falou, olha, a gente vai começar com uma rádio, tô pensando em fazer um teste com você. Alguns diretores não têm certeza se o melhor é uma voz feminina, mas eu acho que é um bom caminho e eu queria testar você. Falei, tá bom, vamos lá. Outra. Veio o Zusa Homem de Mel. Ai, o Zusa. Maravilhoso. O Zusa é quem fez todas as trilhas, essas musiquinhas, vinhetas, tudo que você ouve aí. A identidade da rádio. É, maravilhoso. E aí fomos nós junto com... Que privilégio, hein? O Zusa maravilhoso. Pra entender, né, quem era aquela mulher, como é que ela falava e tal. E foi engraçadíssimo, porque o tal diretor se revelou sendo o André. O André Luiz Costa, que hoje que era o nosso diretor aqui da rádio. Hoje tá na TV. Né? E quando ele entrou no estúdio, eu falei... é esse o moço que não quer que seja mulher? Ele tem uma cara de bravo. E ele entrou sério no estúdio. Eu falei, já não foi com a minha cara, ó. Dancei. E o Zusa, no primeiro momento, ele tinha optado por umas vinhetas super sérias, super graves. Então eram aeroportos. Tinha mesmo. Aeroporto. Seu caminho. E eu lembro que o Vanderlei
que é um dos diretor comercial. Justo. O Vanderlei olhava pra mim e falava: você sabe que eu recebi um e-mail esses dias falando, eu tenho medo da voz da Band News FM. Ah, então foi ao ar mesmo daquele jeito. Algumas foram. Algumas foram. É porque tava num começo meio de ajuste. Por fim, aprovou-se então que ia ser uma mulher. E a mulher seria eu. E aí aquela voz lá, vamos tipo, achar vou qual te é o matar. caminho. Qual é o caminho dessa voz. Então a gente ficou um tempo ainda, sabe? Naquele lugar de tentar acomodar a coisa e você achar a identidade real. vinha e voltava, Vinha e gravava, voltava fazia... pra achar. E algumas chegaram aí pro ar, nesse tom. E aí era engraçado, porque o ouvinte fala, né? E você sabe, o ouvinte não perdoa. Não. Você dá uma rateada aqui, mesmo. nego. No peito mesmo. Vai no peito. E a gente começou a achar essa mulher. Porque a rádio passou a ter uma identidade forte feminina também, né? Falar Sim, com as mulheres. Era realmente, nosso Porque público... até então quem escutava a notícia eram os homens, na grande maioria. E de repente mulheres começaram a se interessar. Eu escuto a rádio o tempo todo, porque às vezes eu não tenho tempo para ver jornal, não tenho tempo de me atualizar, eu tô no trânsito, eu tô sabendo o que tá acontecendo, tô atualizada. Então, com essa identidade das mulheres que gostavam da rádio, que escutavam os colunistas, porque a gente já entrou com 25, 30 Simão, né? enfim. Já de e com um timaço, né? Um timaço. Então a gente foi dando aquela amaciada, né? Nos tons. Aí começaram a vir algumas chamadas mais em tom de brincadeira. Tem. Então aí, naturalmente, né? A energia muda. A energia da fala. A forma de você atingir o outro. Porque mesmo dentro dessa locução padrão que a gente encontrou, tem coisas mais sérias e tem coisas mais de brincadeira, mais leves e tal. Mas a mulher é a mesma. A que brinca com futebol, a que brinca com o Zé Simão, a que vai falar de política, a que fala de economia, enfim. A que chama o É Brasil, que não acaba mais, não é lindo? Ai, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente aqui, a gente vai crescendo aqui e tal, eu comecei na produção, enfim, tá? Aí quando você ganha o seu programa e ouve seu nome ser chamado por ela, é uma coisa de maluco. Então primeiro foi o Brasil que não acaba mais, né? Que eu pirei quando eu ouvi meu nome com a Jaque, falei, nossa... E agora o É da Coisa também, né? Recebi um upgrade! Gente, é muito legal você ouvir o seu nome pela Jaqueline. Na Band News FM, é Brasil que não acaba mais. Com Maiara Bastianello e Marcelo Duarte. Fico muito feliz, é muito legal. Coisa boa. Então vamos fazer uma brincadeira aqui pra eles verem as diferenças de tom, né? Tá. Vamos ver, uma chamada, uma vinheta divertida ou É Brasil que não acaba mais, né? Ou não, vamos fazer outro, vai. Uma divertida que você fez aqui. Eu lembrei de uma que eu quase morri quando o Hugo me mandou. Eu falei, você tá de sacanagem que você quer que eu faça isso. Eu tinha que falar russo. Ai, verdade! Por causa da Copa. Ele falou, Jaque, analisa, vê se você acha que dá. Eu falei, russo mesmo? Russo, nunca falei russo, eu não escuto russo, não sei quem fala russo, não tenho familiaridade com a língua. Menina, eu sei que a gente gravou aquilo várias vezes, até e rolou. Conseguir. Eu acho que rolou. Eu, pelo menos, escutei no ar umas vinhetas com o meu russo meio falho. Eu disse, ó, só não pode botar no ar se ficar feio, né? Porque, né? Não dá. Tem que ficar com um sonzinho esquisito, a gente até tolera. Era o 20 minutos do Pode Mudar? Era em 20 minutos do Pode Mudar? Não, era uma chamada falando da Vitória. Vitória na Rússia. E aí entrava um... Ai, não vou lembrar. Mas você não lembra como fala, né? Fala então o Vitória na Rússia, então, pra você ver como é... Pra o ouvinte ver como fala. Vai. Vitória na Rússia. Ai, que linda! Ao vivo. E agora uma série, tipo, de plantão. Vamos botar o plantão. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Olha, que legal! Então, olha, chegou alguma coisa aqui de última hora. Minha produção me passou aqui. Tem algumas vinhetas novas pra você gravar aqui pra rádio. Eu gostaria muito que você gravasse algumas. Quer dizer, gravasse não, né? Falasse algumas. Vamos começar? Tem essa aqui por primeiro, ó. Mas é muita cara de pau. Isso mesmo. Sheila Magalhães, aumente o salário da Maiara. É muito legal. Próxima, ó, essa aqui é legal, hein? Esse é legal, esse é bonzinho, vai.
Isso é bonitinho. É Brasil que não acaba mais. O melhor programa da Band News FM. Isso aí, muito bom. E eu adoro aquela conversinha de cotinha que você fica junto com o Marcelo. De tipo... Vocês ficam, os dois se engalfinhando, vocês parecem irmãos. A gente sabe, eu acho que é de outra vida o negócio. Fica um, puxa o cabelo do outro, briga. Eu acho que é um pouco de outra vida. É. E bom que você puxou isso, é um gancho pra minha pra última vinheta, ó. Não vai me dispor com o Marcelo, hein? Pouquinho, é que eu pedi, vai. É de mentirinha, tá, Marcelo? Bom. Adoro. É Brasil que não acaba mais. Com Maiara Bastianello e Marcelo Duarte, o apresentador mais chato do rádio brasileiro. Gente, eu estou realizada. Ela é sacana, mas é porque ela disse pra mim que ia pagar uma cervejinha. É verdade, é verdade. Ai, Jaque. Escuta, alguém já te reconheceu, assim, pela tua voz? Assim, já. Você é a voz padrão. Em evento, como a voz é aquilo que a gente estava falando, né? As pessoas, em geral, elas tendem a separar, né? Aquela visão da criatura e o que é a voz dela. Então, a grosso modo, as pessoas que me conhecem como atriz ou como apresentadora, muitas vezes não identificam que a voz padrão é minha. Então, em evento, às vezes eu estou apresentando, as pessoas falam, a gente se conhece já? Porque a voz é uma coisa muito familiar, né? Chega até você, é íntimo. A gente já se falou. Falou? Não lembro. E muitas vezes é ouvinte da rádio, que fica ali sintonizado o tempo todo e a tua voz fica, né? Aquela coisa que penetra. E você já não sabe mais nem da onde. Especificamente, chegar e falar, é da Band News? Não. Mas eu já percebi. Quem me conhece sabe, óbvio. Claro. Mas as pessoas ficam com aquele som familiar, sabe que eu faço coisa, mas não consegue identificar no ato o que é. Eu sei que eu já te ouvi. É televisão? Porque como eu faço um pouco de tudo, claro. É difícil até detectar aonde está a dúvida, onde reside a dúvida da pessoa, né? Mas... E tem a diferença, né, Jaque, de, por exemplo, o jeito que você fala, o jeito que a gente fala pra dar uma notícia e o jeito que se fala numa locução, numa vinheta. Sem dúvida nenhuma, são coisas completamente distintas. E eu ainda acrescentaria mais uma coisa, dublagem. Dublagem. Outra praia completamente diferente. Eu tive uma pequena micro experiência quando eu morava em Miami. Eu quase fiquei louca na frente daquele contador e eu tinha que falar no e eu queria interpretar, certo. Porque o meu lado atriz queria que eu interpretasse, mas eu não tinha tempo pra isso. Mas aí eu tinha que fazer a voz direito, mas também não tinha tempo pra isso. Aí você entende o porquê de umas dublagens que você fala, nossa, não, né? Porque não às convence. Vezes, a língua tem uma estrutura, né? Então, se você tentar passar emoção e palavra por palavra do mesmo jeito que na língua original saiu, muitas vezes não dá certo em termos de tempo. Aí você corre, zero emoção, né? Vai, aquelas entonações esquisitas. É uma coisa que eu até tinha vontade de experimentar um dia, sabe? Fazer um curso, porque essa literalmente eu caí de paraquedas, sem conhecimento nenhum, e eu fui porque um amigo pediu e eu fui fazer a experiência. Eu fiz um curso de radialista também. Então, na época, eu não opero mesa nem nada. Na época, a minha intenção... Na época, a minha intenção era aprimorar a qualidade da minha colocação vocal. Então, isso eu fiz e aprendi e foi ótimo. Mas, comercial, por exemplo, quando você usa a tua voz para vender alguma coisa, para narrar uma situação, muitas vezes você pega aquele Avon, por exemplo, Natura, os produtos de beleza, Boticário, é um tom quase sussurrado. É verdade. Né? É um tom muito calmo. As mulheres, você tem que falar com a mulher, né? Tô aqui exagerando, pintando de coisas fortes. É verdade. Quando você vai fazer um vídeo institucional, por exemplo, você tem uma quantidade de texto muito grande. Então você tem que... Aí você vai até quase na linha mais jornalística. É verdade. Onde você tem que ter um tom de voz muito claro, você tem que ser muito preciso e pontuar os locais certos para que quem está te ouvindo consiga entender o que você está querendo dizer. E muitas vezes isso é só a cobertura de uma imagem, né? Evento, por exemplo. Evento que eu faço muito, evento corporativo também, ao vivo. Não dá para errar. Nossa, imagina. Você tá lá no palco, você e a plateia. E é ao vivo, então é como um jornal ao vivo. Sim. Eu vou achar o tempo todo aqui. No rádio até você fala uma bobaginha, uma outra, você conserta. Mas ali você tem todo um roteiro a seguir. Então, e a entonação é outra. Você chega nas pessoas, mas não pode ser de um jeito distante. Porque você precisa incluir essas pessoas nessa festa que está acontecendo. Então, realmente, cada tipo de locução
exige uma energia distinta, uma colocação das palavras e um tom diferente. E que não tem absolutamente nada a ver com a Jaqueline Dall'Abona pessoa, né? Da mesma forma que o meu lado atriz também não pode permitir que a Jaqueline entre em cena com os seus julgamentos. Ontem até eu conversava eu fui fazer uma premiação e a Juliana Paz foi uma das premiadas. E ela colocou lindamente uma situação que esse último personagem dela da novela, que era a Bibi, era uma traficante. No momento em que o Rio de Janeiro atravessa desafios grandiosos, quando você fala de comunidade, quando você fala de polícia, de morte de policiais e tudo. Como é que você defende uma personagem traficante? Como é que você pega aquele capítulo, você lê aquilo sem julgar? Porque o papel do ator é abraçar esse personagem, seja ele bom ou mal, até para servir de exemplo para quem está em casa. Então, se eu entrar com julgamento, eu já não consegui fazer o personagem. Porque o julgamento da Jaqueline já entrou na frente. Então, eu não consigo falar o texto que ela falaria naturalmente. Então, é outro desafio. E igualmente poderoso, né? Porque, no caso dela, eu assistia a novela e ficava apavorada. Não assisti do começo ao fim. Nossa, imagina, mas tinham cenas fortíssimas, fortíssimas. E eu me colocava no lado, né, dela como atriz e falava, gente, será que dava conta de fazer isso aí? Porque é um desprendimento que você tem que ter, né? E ao mesmo tempo é um papel contundente dela, poder levar esse lado negro e aquele lado que a gente não quer, que a gente rejeita, até como a verdade real de tantas mulheres que estão por aí, que fazem parte do tráfico e que estão lá inseridas nesse contexto todo da comunidade, ligadas por amor muitas vezes, né? Uma criatura que não vale a pena e incapaz de sair dessa situação, né? Dar um passo à frente disso. Enfim, mas falo, né, que nem louca. Adoro, eu tô aqui só assim. Tá só ouvindo, né? Só ouvindo essa voz, né? Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a maravilhosa, que ela chega aqui, abraça todo mundo, a gente ama, Jaqueline. Ai, eu adoro. Dall'Abona, nossa voz padrão da Band News FM. Ai, obrigada, eu adorei. Minha conterrânea. Bom, essa paranaense do coração, adorei falar com vocês. Obrigada pelas vinhetas, tá? Desculpa pelas brincadeiras. Que Marcelo. Isso, Marcelo, a gente gosta de você, tá? Love you. Coração, mentira, tá? Esse foi mais uma Ela Responde, com Jaqueline Dall'Abona. Curta, compartilhe, enfim, siga o canal, essas coisas, né? Mamá. Manda um beijo pros ouvintes da Band News FM. Ouvintes, I love you. Eu adoro, adoro, adoro os retornos que vocês dão. Todos os e-mails que chegam, seja como crítica, seja como elogio. Eles vêm aqui, ó, pra dentro do meu coraçãozinho. Com a crítica a gente vai lá, ajusta e chega do jeitinho que vocês querem. O elogio a gente guarda e fica aqui, ó, pulsando. Beijo enorme. Beijo, até mais.